Bom dia a todos. A gente está começando mais um dia de atividades pelos 49 anos do IRD. Hoje a gente vai ter duas palestras. A primeira que agora vai ser proferida pela Ana Cristina de Melo Ferreira. Ela é pesquisadora do IRD desde 1982, formada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Química Analítica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio. A Ana trabalhou na resposta ao acidente radiológico de Goiânia com o Césio 137 em 1987, na descontaminação de áreas e materiais. Ela é coordenadora do Departamento de Radioproteção Ambiental do IRD, professora de pós-graduação do Instituto e diretora substituta do Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Vou pedir que a Ana abra a webcam, ative o microfone para começar com a palestra. Teremos as perguntas ao final, pelo chat, ou local aqui próprio de perguntas. Agradecemos a participação de todas as pessoas que têm nos prestigiado ao longo dessa semana. Ainda temos uma programação até sexta-feira. Então, agora é com você, Ana. Obrigada. Obrigada, Júlia. Bom dia a todos, né? É um imenso prazer estar participando dessa semana comemorativa dos 49 anos do IRD. Como a Lília já citou, né? Eu participo há bastante tempo, comemoro bastante tempo esses aniversários também, né? Nesses 2 últimos dias, a gente vem acompanhando, né? A doutora Lídia fez uma apresentação bem ampla de todas as aplicações da energia nuclear. O Everton falou da dose no homem e como medi-la. E eu vou passar para vocês um pouquinho do meio ambiente, vou falar do meio ambiente, né? Vou bem resumidamente, temos pouco tempo, passar para vocês o que é uma radioproteção ambiental, quando é necessário um monitoramento ambiental, como se faz esse monitoramento e como o IRD atua nessa área, né? O que é a radioproteção ambiental? Bem resumidamente, né, podemos dizer que a radioproteção é um conjunto de ações que visam proteger as pessoas, como o próprio meio ambiente, de possíveis efeitos causados pela radiação ionizante, né? Quando é que se faz essa monitoração? Essa monitoração ela pode ser feita em diferentes situações, né? Temos um monitoramento ambiental contínuo, quando temos, por exemplo, uma instalação. No nosso caso, a gente tem uma instalação nuclear, por exemplo, a usina, a gente tem Angra 1, Angra 2, Angra 3 ainda está em construção. E as instalações, para que elas tenham a sua licença habilitada, elas têm que ter um programa de monitoração ambiental. E esse programa é passado para a comissão, ele é aprovado, e dentro desse programa tem toda uma gama de amostras que são coletadas, a periodicidade que é coletada. Então, isso faz parte da monitoração ambiental. Podemos ter também monitoração do ambiente como um todo. O nosso ambiente, a gente sabe que é bastante complexo, né? A gente sabe que o homem é complexo, mas o ambiente também. A gente tem lagos, tem rios, tem mar, tem terra, solos, agricultura, florestas, o ar, né? Então, todos esses ambientes devem ser sempre contemplados com uma monitoração ambiental. E essa monitoração a gente pode fazer também por conta de estabelecer esses níveis ambientais normais, para a gente, caso tenha um levantamento por um acidente ou qualquer outra coisa, a gente possa ter essa diferenciação. E também por pesquisas, né? Temos também a situação do monitoramento numa situação de emergência, né? Eu botei... O que é uma situação de emergência? Quando a gente tem uma liberação por alguma situação qualquer, ou um acidente. No caso aqui, eu botei fotos, como a Lília explicou, eu participei ativamente do acidente de Goiânia, na época, então eu tenho algumas lembranças, né? E
coloquei aqui algumas fotos de gente trabalhando, essas fotos são reais, né? Então, durante o acidente, a gente teve essa preocupação, não só no local de descontaminar, de cuidar, mas também do ambiente. Então, a gente tinha que fazer esse monitoramento na cidade como um todo, né? A gente tinha que coletar solo, coletar água do rio, coletar os vegetais, coletar o ar. E, na época, a gente, inclusive, teve que montar, né? A gente optou por montar um pequeno laboratório de radiometria para que fossem medidas as amostras diretamente em loco, né? Porque senão traria as amostras, trazer para o Rio, São Paulo, para fazer as medidas, e assim a gente tinha já de imediato as análises e podemos ter uma solução mais rápida, né? Continuando aqui ainda com fotos da época, né? Nós tínhamos também o monitoramento com carro. Na época, a gente não tinha isso, não existia a monitoração com carros, né? Equipamentos para colocar em carros. Então, os nossos pesquisadores arranjaram os nossos equipamentos, arranjaram em carros e faziam uma busca um levantamento da cidade como um todo, porque para você procurar outros locais que estivessem contaminados, seria bem mais fácil com um carro do que você manualmente, né? E aqui um outro exemplo também de descontaminação. Eu estava aqui trabalhando na descontaminação do cabeçote. Na verdade, a gente atuava em todas as frentes, porque nós éramos relativamente poucas pessoas, né? A CENEM trabalhou como um todo, IPEM, IEM, IRD, CDTN, todo mundo participou do trabalho, mas ainda assim era um contingente pequeno para trabalhar, levantar uma cidade como um todo, verificar todos os pontos, então era muito trabalho. Então, esse é um exemplo de monitoração em situação de emergência. Quais as ações de monitoramento ambiental? O que a gente precisa fazer, né, para fazer um monitoramento ambiental? Mais uma vez, a gente tem aqui um exemplo do ambiente. Um ambiente bastante amplo, né? Você tem lagoas, rios, mar, a biota toda desse ambiente, floresta, agricultura. E a gente tem sempre que fazer essa visão ampla do nosso ambiente, estudar o que a gente tem, qual é o local, qual é o clima, e sempre, para que exercer esse monitoramento, a gente vai ter que fazer coletas de água, coletas de sedimento, coletas de solo, coleta dos alimentos, da agricultura regional, coleta do ar, coleta dos animais e leite, por exemplo, né? Os animais que são do local. No nosso caso, mais comum é vaca, galinha, né? Por que se faz esse monitoramento ambiental? Por que fazer isso, né? Na verdade, a gente está sempre visando a proteção do indivíduo. Sabemos que a concentração dos elementos nos diferentes compartimentos podemos estimar a dose do homem. Então, na verdade, a gente está fazendo a medida no ambiente para ter a dose final no homem. Então, a ideia é sempre proteção do homem. Dependendo dos valores encontrados, por exemplo, em uma situação de emergência, uma determinada área pode ser isolada, inclusive. Um alimento pode ser retirado do consumo da população. Então, é importante a atuação do grupo ambiental exatamente para que tenha essas medidas, às vezes, de remediação. Se eu analiso, por exemplo, um solo, uma água de rio, um peixe, um leite, como é que eu posso dizer que eu estou analisando o peixe para chegar na dose do homem? Como é que eu vou fazer isso? Por que isso? Como é que a gente chega a essa situação final? Que, na verdade, a gente quer a dose. O homem está exposto a todos os compartimentos do ambiente. A atmosfera, o solo, o sedimento, a água, os alimentos, os vegetais, frutas, né? E também os animais, comida, a carne, né? O leite.
Então, ele pode ser contaminado tanto, ele pode ter uma dose tanto externa quanto internamente, se ele ingere um alimento, bebe água. Agora, externamente, por exemplo, se ele se banha numa lagoa, ele pode estar, e essa água está contaminada, ele pode estar tendo uma dose externa. E também pelo ar, ele pode estar respirando. Então, tudo isso é pensado quanto que esse homem pode, por exemplo, comer por dia desse alimento contaminado ou não, né? Então, e também, né, às vezes a gente pode pensar assim, tivemos uma liberação para a atmosfera, então vamos medir o radionuclídeo na atmosfera e pronto, não precisamos mais pensar no restante. Não, porque na atmosfera ele pode se depositar no solo, depositar na água, depositar nas plantas, depositar. Ele pode ser compartilhado em todos os locais, né? Da mesma forma, o solo pode passar para a água através contaminar o lençol freático, ele pode passar para os alimentos através das raízes, as plantações são em solo, então ela vai absorver, né, os nutrientes do solo e nesses nutrientes pode ter um material radioativo. E o gado, por exemplo, ele pode se alimentar, né? Ele vai se alimentar do pasto, que pode estar contaminado, e ele se contamina também, contamina o leite, né? A mesma coisa a água pode estar contaminada, na rega, ela pode regar os alimentos, a agricultura, né? E o boi bebê também, isso tudo vai passando de um para o outro. Então, na verdade, a gente não pode pensar num único compartimento, a gente tem que pensar em todos conjuntamente. Por isso que é um trabalho bastante árduo e que a gente tem que ter uma visão maior do ambiente, né? Onde e como a radioproteção ambiental atua no nosso instituto? Como é que ela funciona, né? Na verdade, a gente atua em todas as situações. Na situação de emergência, por exemplo, aqui a gente pode ver que nós temos os equipamentos que podem ser acoplados a uma aeronave, um helicóptero, podemos acoplar no carro. Agora a gente já está com os equipamentos muito mais modernos, pode ser acoplado num barco, e com isso você pode percorrer, por exemplo, com um barco a motor, um lago, você tem um levantamento radiométrico do lago muito mais rapidamente do que andando, por exemplo. Você tem um local menor, uma rua, um local que você pode fazer andando, aí existem as mochilas, que você, utilizando a mochila, você vai caminhando e identificando o elemento que você está, que possa existir, e o local e a atividade dele. No carro, a mesma coisa, no helicóptero, a mesma coisa, e hoje em dia já temos até podendo ser colocado em drones. Então, a gente aqui pode ver a evolução, né, dos equipamentos, da nossa tecnologia, da época de Goiânia para hoje, né? Podemos atuar também nas situações de controle continuado, né? Como eu estava colocando, as instalações têm esse programa de monitoração ambiental próprio, porém, o IRD, a CENEM e o IRD também, eles atuam conjuntamente, porque o importante é a proteção do público, independente de quem está fazendo, a gente tem que saber que eles estão fazendo corretamente. Então, para isso, por exemplo, nós temos monitores instalados ambientalmente, aqui nós temos em Angra, nós temos 7 detetores instalados em locais pré-estabelecidos, e esses detetores, eles monitoram a atmosfera 24 horas por dia, né? E nos dão esse resultado online às 24 horas. Então, a gente tem alarmes, caso precise que tenha alguma anomalia, alguma liberação, a gente sabe imediatamente. Então, isso é instalado no IRD. Outra forma de monitoramento online que a gente participa é por conta do tratado, que o Brasil tem um tratado com o CTBTO, né, que é de banimento total dos testes nucleares, e esse tratado ele tem instalações de radionuclídeos naturais, de radionuclídeos, né, no ar, instalado pelo mundo inteiro. E no Brasil,
a instalação é no IRD. Então, nós temos essa instalação de radionuclídeos, de monitoramento de radionuclídeos no ar, que monitora, ele tem um fio, ele tem motores que coletam o ar, né, de grandes volumes. Então, ele coleta o ar 24 horas, acabando a coleta, ele é medido imediatamente, né? E depois da medida, esses dados são enviados tanto para Viena como ficam com a gente também. Então, a gente tem essa monitoração ambiental do ar, né? A monitoração de radionuclídeos no ar, 24 horas direto, e o Brasil é signatário desse tratado, então é obrigado, inclusive, a manter a instalação, né? Temos também o trabalho de pesquisa. O trabalho de pesquisa é feito exatamente para subsidiar, né, melhores cálculos de dose no homem. Então, a gente pode ver que os trabalhos vão ser sempre em função daquilo tudo que eu já falei anteriormente. Aqui temos um exemplo de um estudo que vê a transferência do radionuclídeo do solo para a planta, que é um milho, né? Nós temos os estudantes trabalhando lá no IRD, e é feito toda cada elemento tem um tempo, tem um coeficiente de transferência, cada alimento é diferente, o solo, se for diferente, também vai causar modificações. Podemos ver aqui também um outro estudo, que é o mapeamento de radionuclídeos em solos brasileiros. Essa pesquisa foi iniciada juntamente com a CPRM, que fez a coleta de todo o material no Brasil e nos passou parte desse material das amostras, né? Então, a gente tem em cada estado, já temos alguns estados fechados, né? Como Pernambuco, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, Sergipe. Temos alguns estados já fechados, mas temos todos os estados coletados e guardados, fazendo aos poucos, né? Porque são muitas amostras. E com essas amostras a gente pode ter uma visão, um mapeamento do local e ver onde tem as anomalias, algum valor mais alto em algum lugar do que outro. Temos também o monitoramento de águas. Aqui esse exemplo é de Angra dos Reis. Foi uma pesquisa que foi realizada em função de uma demanda da população de Angra. A gente sabe que a água de Angra é liberada de contaminantes, mas a população fica, né, com aquela dúvida se estou realmente usando uma água limpa, a usina não está me contaminando. Então, só é importante essa satisfação à sociedade, né? Então, fizemos um levantamento juntamente com a Prefeitura de Angra. Eles tinham todos os pontos de fornecimento de água cadastrados, nós subdivididos em regiões, né? E nós levantamos todos esses pontos, coletamos, analisamos e liberamos esses dados para a Prefeitura de Angra, que parece-me que colocou no site de Angra ela tem liberado esses valores, né? É importante a sociedade participar das nossas atividades, né? Temos a parte de mineração das mineradoras, né? A mineração de urânio, por exemplo, que é bastante ampla no nosso país. Nessa área, a gente tem também que cuidar e verifica solo, água, ar. Por que isso, né? A gente monitora, modela e avalia e dá esse retorno para a sociedade também. Existe também uma fase bastante importante, né, no nosso departamento, são os laboratórios, né? Os laboratórios é que dão subsídios para que tudo isso que a gente faz funcione, né? A gente precisa analisar, a gente coleta e depois, né? A gente precisa analisar tudo isso, dar um resultado coerente, então a gente tem que participar de intercomparações, participar de programas de qualificação, né? E programa de gestão da qualidade.
Então, esses laboratórios, nós temos uma instrumentação muito importante, né, qualificada para a área, e dar resposta, né, saber dar resposta para todo esse trabalho que a gente faz. Então, um exemplo aqui, né, por exemplo, a gente tem aqui a monitoração de radônio em diferentes regiões. A gente pode ter dois métodos, né? Um método direto, que a gente mede diretamente, tem um aparelho com bombeia o ar passa e a gente mede o radônio, a dose imediatamente sai no mostrador. E tem também as medidas com passivo, né? Que a gente coloca um detetor, tem uma cápsula com detetor interno, coloca no local e fica aguardando naturalmente o ar passar nesse detetor. Então, é uma metodologia que demora mais, porque é como se é a natureza, né? Ela vai passando aqui e a gente vai depois recolhe esses detetores e revela, a gente chama de revelar, que na verdade passa por um produto químico, e aparece então no computador os pontos onde esse plástico, que é o detetor, passou, né, a partícula do radônio ali. Então, eu acho que temos ainda aqui, em função, né, de todo esse nosso laboratório capacitado, a gente tem também a parte de datação, que esse equipamento mede carbono 14. Eu só listei aqui poucos, né? Porque, na verdade, não vou mostrar todo o laboratório, mas só para poder dar, assim, o que a gente pode fazer além, né? Além da monitoração ambiental normal, a gente ainda faz essa parte de aplicação de metodologia. Então, a gente pode aqui, com carbono 14, fazer datação de objetos de arte, e árvores. Né? A gente agora está com um projeto junto com a Rural, fazendo um trabalho juntamente na Amazônia, para datar árvores na Amazônia. Tem também outra parte que é a datação de sedimentos, para verificar de onde veio o sedimento, né? Se ele já estava ali, se ele é novo. Então, resumidamente, eu acho que tentei passar para vocês aqui um pouquinho, espero que eu tenha passado um pouquinho do que a gente faz para vocês. Muito obrigada a todos. E, mais uma vez, parabéns pelo IRD, pelos 49 anos do IRD. Protejam-se, eu acho que isso é uma mensagem que a gente não pode deixar de dar. Protejam-se e que no ano que vem, para que ano que vem a gente possa estar aqui comemorando presencialmente, né, todos nós, os 50 anos do IRD. Obrigada. Então, Ana, o José Albiratã Delgado comentou aqui, acho que você já até viu no chat, um pouquinho, acredito que para você falar um pouquinho mais sobre a questão de monitoração online, né? A monitoração online, na verdade, é um trabalho que a gente tem, né? Além, né? Porque apesar de toda a monitoração que a usina faz, a gente tem essa parte de monitoração online e tem também, quer dizer, para a usina, a gente tem esses 7 detetores que são instalados e o programa, no IRD, a gente tem acesso a essas informações online. E tem também, a gente tem um outro convênio, né, com a Alemanha, onde a ideia é ter detetores em todos os estados. No momento, a gente só tem em Goiás e Recife, eu acho. Temos 2 detetores já também na mesma situação, quer dizer, aí para uma monitoração ambiental sem ter uma instalação por trás, né? Na verdade, é ambiental mesmo, caso haja uma liberação em um outro país e que chegue ao nosso, para estabelecer um background do país, da atmosfera do país. Então, na verdade, eu não sei o que ele gostaria. Eu sei que também é uma demanda para a gente muito complicada, porque fazer a manutenção desses equipamentos é custoso, né? A gente não tem gente para ficar em cada detetor, ir a cada detetor
depois que a gente conseguir estabelecer no país como um todo, né? Mas a ideia é essa, estabelecer no país como um todo, em cada estado, pelo menos, ter um detetor, e a gente pode ter essa visão ampla do país, da monitoração do ar, né? Da qualidade do ar em todo o país, em termos de radionuclídeos. Não sei se eu respondi ao Bira. Obrigada, Bira, pela pergunta. Temos mais uma pergunta aqui, ó, Ana. Como acompanhar esses dados como público? É da Lídia Vasconcelos. Como é que a gente, como público, consegue acompanhar esses dados online? Na verdade, esses dados online, a princípio, né, por enquanto, pelo menos, eles são restritos à CENEM, porque aí é uma questão de política, né? A gente é partidário de liberar o dado para todo mundo, né? Mas aí não compete a nós, do laboratório, saber se pode, se compartilha ou não. Eles podem ser compartilhados, mas a ideia a princípio, hoje, não são compartilhados, são dados nossos, a princípio, né? E da usina, e da CENEM, mas a ideia nossa é que possa ser compartilhado. Outros países compartilham, o Japão compartilha o dado online para todo mundo, para toda a população, você tem lá o site, você entra e vê. Então, eu acho que é um futuro nosso, né? A princípio, essa coisa da área nuclear é um pouco fechada, mas sem necessidade, porque a gente é seguro, a gente sabe o que faz e está bem controlado tudo. Então, eu acho que o futuro é liberar para a população. Então, aí é uma forma de talvez ter um site onde as pessoas entrem e vejam esses dados, né? Sim. Ana, te agradeço aí as respostas, a sua excelente apresentação.